Olá, hoje trago a sugestão de um romance. Mas ao contrário do último romance aqui sugerido, que era bem levinho, este é denso e dolorido. No entanto, a história aqui narrada é importante de ser conhecida para compreendermos que alguns sofrimentos poderiam ser evitados com um tratamento um pouco mais humano. Trago o livro Olhe para Ele, da autoria de Ana Starobinets, editora Bookster pelo Mundo, com a tag. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Editora Mundarel, desculpem. Bookster pelo Mundo, com a tag não é a editora. É, na verdade, esse clube de leitura do qual eu participo, um clube de leitura online, maravilhoso, com a curadoria do Bookster, que é o Pedro Pacífico, e que traz todos os anos livros de diversos países e livros atuais. Este aqui é literatura russa. E embora na ficha catalográfica esteja escrito ficção russa, ficamos com uma indefinição sobre qual é o tipo de livro que estamos lendo. Alguns chamam autobiografia, outros já pensam que é autoficção, mas em todo caso, o que está narrado aqui realmente aconteceu com a autora, que é uma jornalista, e que também é escritora de livros de histórias de terror. Só que é tão bem escrito, a linguagem é tão literária, a forma como as ações são aqui apresentadas não permitem que a gente não pense em literatura. Já no início, lemos na dedicatória o seguinte: a meu marido Sacha, que compartilhou tudo comigo, a minha filha Sacha, que se tornou meu conforto, a Natashka, que me conduziu através do inferno, a meus pais, que nos ajudaram no plano de fuga, aos médicos da clínica Charité, que demonstraram humanidade, a todos os amigos que me apoiaram, meu filho sem nome, que esteve comigo por tão pouco tempo, e a meu segundo filho, Liova, que ficou comigo. No prefácio, ela escreve: uma coisa é imaginar histórias assustadoras, outra, bem diferente, é se tornar a heroína de uma história de terror. Por muito tempo, tive dúvidas se valia a pena escrever este livro. Talvez seja pessoal demais, real demais. Não é literatura. Mas tudo o que sei fazer é escrever. Não possuo nenhuma outra habilidade de mudar o mundo. Este livro não é apenas sobre minha perda pessoal. Este livro é sobre o quão desumano é o sistema em que entra a mulher forçada a interromper a gravidez por razões médicas em meu país. Este livro é, afinal, sobre desumanidade e humanidade. O que foi perdido não voltará. Os que perderam a forma humana não podem voltar a ser pessoas. O sistema, porém, pode ser corrigido. E é isso que espero. Por isso cito nomes, sobrenomes e instituições reais. Por isso escrevo a verdade. É possível que minhas esperanças não se concretizem, que aqueles que tomam as decisões e apertam os parafusos desse sistema nunca abram meu livro, que alguns daqueles cujos nomes citei
Não sintam nada além de raiva. Que assim seja. Mas se este livro ajudar alguém que sofre, significa que não foi escrito em vão. Significa que o que aconteceu conosco teve algum sentido. O livro abre, no primeiro capítulo, com a ida dela grávida para fazer os exames que toda grávida faz, e na ultrassonografia ela pergunta, é menino ou menina? Uma pergunta óbvia que as mães fazem. E aí o médico vai conversando e vai mostrando o cérebro, vai mostrando o coração, e é um menino, que é o que ela queria, mas ela vê que o médico, quando diz que é um menino, está com uma entonação um pouco diferente, ela percebe alguma coisa errada. E quando ela percebe isso, ela se lembra de um livro que ela havia escrevido. Oh, que horror, que ela havia escrito, perdão, de ficção científica, chamado O Vivo. Que ela diz assim no livro: o transdutor emitiu um sinal e o médico verificou o resultado. Perguntei: há algo de errado? Ele ficou calado. Há algo de errado com o bebê? Isso é o que está no livro dela. E aí ele, em vez de responder sim ou não, ele pergunta se alguém na família dela tem doença renal. E aí ele diz que ele tem um problema grave na estrutura dos rins. E aí já começa a chamar o bebê de feto, em vez de bebê. E em seguida, ele diz que o feto provavelmente tem doença renal policística. E ela não entende a gravidade da situação, mas ela pergunta de novo: é grave? E ele diz: olha, eu sou apenas o médico da ultrassonografia, não sou especialista, nem sou o senhor Deus. Posso estar enganado. Consulte um especialista. E ela fica assim, confusa, desarvorada, e, e aí ela descobre, ela coloca no celular doença renal policística fetal e descobre que as crianças que têm isto, elas são deformadas, têm os rostos achatados, barrigas enormes e inchadas. Em geral, são bebês que nascem mortos ou, se nascem vivos, não sobrevivem. Na Rússia, eles, em casos semelhantes, as mulheres são obrigadas a abortar. E aí ela vai contando a saga dela por especialistas e mais especialistas, a forma como desumana, como um dos médicos chama um monte de estudantes para conversar enquanto examina ela, sem pedir licença, sem ser afável, a forma como o marido é impedido de participar desses exames, de estar junto com ela, porque afinal a mãe é ela, quem carrega o feto é ela, e vai então contando toda essa saga até que ela resolve consultar um especialista na Alemanha. E lá ela é tratada de uma forma muito diferente. Eles chamam o seu filho de bebê, eles a tratam com carinho, eles explicam as alternativas possíveis dentro da Alemanha, e claro que uma delas é realmente fazer o aborto. Por que o título? Olhe para ele. Porque eles explicam na Alemanha que
se ela fizer o parto, quer dizer, dar um jeito de matar o bebê no útero e depois ter o bebê, ela deveria olhar para ele. Porque as mães que não olham se arrependem profundamente. E para isso eles tinham inclusive um lugar, uma sala confortável, um som ambiente, uma iluminação interessante para que os pais, não só a mãe, se sentissem confortáveis dentro daquilo que seria possível. E aí nós vamos acompanhando essa mulher, agora com uma acolhida que ela não havia tido no seu país, e o seu dilema, o que ela vai fazer. E a sua decisão de, caso, a sua decisão não, não deixa de ser uma decisão, caso ela optasse por interromper a gravidez e por ter o bebê morto, ela não iria olhar para ele. E aí nós nos perguntamos por que do título, né? E mais eu não vou dizer, porque vou estar entregando o que acontece. Mas a última frase do livro volta a mencionar o olhar para ele, e é emocionante. Este livro, ele toca no tema de uma maneira corajosa. É um tema doloroso, é um tema difícil, mas fala de uma maneira poderosa e bela. Depois que o livro foi publicado, médicos foram demitidos e mudanças aconteceram nos padrões das clínicas na Rússia. E o que nós temos aqui, além da história, do sofrimento pela qual essa mulher passou, é a denúncia de um sistema brutal e violento que ainda acontece na nossa época. E, ao mesmo tempo, a revelação de que é possível atender situações tão difíceis de uma forma humana, que a gente pode verificar no atendimento que ela recebeu na Alemanha e num momento específico da narrativa em que lá na Alemanha alguém diz para ela que não há necessidade de sentir dor. Claro que não é para dizer que não há necessidade de que ela sofra, não é isso. Mas quando se diz que não há necessidade de sentir dor, também podemos entender que não há necessidade de tratamentos tão frios e desumanos. Eu confesso que eu não consegui largar o livro, eu fiquei mergulhada na história e achei o livro sensacional. Então fica aqui a sugestão de Olhe para Ele, da escritora Anna Starobinets, literatura russa contemporânea, uma linda história, embora triste e dolorosa. Boa leitura.